History Secrets. Existe um momento em que uma sociedade para de evoluir, mas ainda não percebe que já começou a ruir. Ela continua funcionando, as instituições ainda existem, os discursos continuam sendo feitos, os indicadores ainda parecem aceitáveis. Mas algo invisível começa a se desfazer por dentro. A coesão se fragiliza, a confiança se dissolve e, lentamente, o sistema perde a capacidade de se sustentar. O que veremos aqui não é uma previsão absoluta. É uma leitura possível, construída a partir de padrões históricos, dinâmicas sociais e decisões políticas acumuladas ao longo do tempo. E talvez o mais desconfortável seja isto. O colapso raramente vem de fora. Ele nasce de dentro. A narrativa começa com um exemplo concreto. Um país que, por muito tempo, foi visto como símbolo de estabilidade, prosperidade e qualidade de vida. Um país que parecia ter encontrado um equilíbrio raro entre riqueza, segurança e bem-estar. Mas esse equilíbrio começou a se tensionar. Nos últimos anos, mudanças estruturais passaram a se acumular. O crescimento populacional acelerado, impulsionado por fluxos migratórios intensos, concentrou milhões de pessoas em poucos centros urbanos. Isso gerou um efeito em cadeia. Os preços dos imóveis dispararam. O custo de vida aumentou de forma contínua. A pressão sobre os serviços públicos se intensificou. Ao mesmo tempo, os salários não acompanharam esse ritmo. O resultado foi uma equação instável. Trabalhar deixou de ser suficiente para garantir segurança básica. Em algumas cidades, tornou-se quase impossível sobreviver sem uma renda muito acima da média. E quando uma sociedade atinge esse ponto, as consequências começam a aparecer. A criminalidade cresce. A população em situação de rua aumenta. O vício se espalha como sintoma, não como causa. Mas aqui surge uma questão central. É fácil apontar culpados visíveis. Imigrantes, estrangeiros, novos grupos sociais. Aqueles que chegaram mais recentemente se tornam o alvo imediato da frustração coletiva. Afinal, são eles que aparecem no cotidiano, nas filas, nas ruas, nas estatísticas. Mas essa explicação é superficial. Ela ignora camadas mais profundas da estrutura. A própria experiência de quem vive esse processo revela outra dimensão. A história de uma família que chegou décadas antes, buscando uma vida melhor, mostra um contraste importante. Vieram de um contexto de extrema pobreza. Um ambiente onde até itens básicos eram considerados luxo. A migração representava não apenas uma oportunidade econômica, mas uma fuga de uma realidade quase inimaginável para os padrões atuais. E no início houve gratidão, mas também houve dificuldade. Trabalho duro, empregos precários, discriminação silenciosa, barreiras culturais. A promessa de ascensão existia, mas não era automática. Ela exigia esforço extremo, adaptação constante, e muitas vezes a aceitação de condições que poucos aceitariam voluntariamente. Ainda assim, havia uma diferença fundamental. Naquele momento, o sistema ainda conseguia absorver essas trajetórias. Havia espaço para mobilidade. Havia margem para crescimento. Com o tempo, essa margem começou a desaparecer. E é aqui que a análise muda de direção. O problema não está apenas em quem entra no sistema. Está em como o sistema está estruturado para lidar com isso. Para entender essa dinâmica, é necessário observar os incentivos que sustentam as decisões políticas. Por trás das políticas públicas, existe sempre uma lógica de manutenção de equilíbrio. Mas esse equilíbrio não é neutro. Ele atende interesses específicos, muitas vezes invisíveis para quem observa de fora. Uma geração em particular ocupa uma posição central nesse cenário. Uma geração que acumulou riqueza, estabilidade e poder ao longo de décadas. Que cresceu em um período de expansão econômica, segurança geopolítica e crescimento contínuo. Essa geração passou a depender de 3 pilares fundamentais: a manutenção de suas aposentadorias, o acesso a um sistema de saúde amplo e funcional, a valorização contínua de seus ativos, especialmente imóveis,
Para sustentar esses 3 pilares, a economia precisa continuar crescendo. E para que a economia cresça, existem poucas alternativas estruturais. Explorar recursos naturais de forma mais intensa, estimular inovação e empreendedorismo em larga escala, ou aumentar a população economicamente ativa. Cada uma dessas opções tem custos. A exploração de recursos entra em conflito com valores ambientais. O incentivo ao empreendedorismo exige redução de controle estatal e maior risco. A imigração, por sua vez, oferece uma solução mais imediata. Ela injeta a mão de obra, aumenta o consumo, sustenta o crescimento no curto prazo, mas também cria pressões. E essas pressões não são distribuídas de forma igual. Enquanto alguns se beneficiam diretamente, outros absorvem os custos. Essa assimetria gera tensão social. E quando essa tensão não encontra explicação clara, ela busca alvos simples. É nesse ponto que surgem as narrativas conspiratórias. Teorias que tentam explicar o fenômeno como resultado de planos ocultos, coordenações globais ou intenções deliberadas de destruição cultural. Mas há uma leitura alternativa. Talvez o sistema não esteja sendo conduzido por uma inteligência superior. Talvez ele esteja sendo conduzido por decisões fragmentadas, interesses imediatos e uma incapacidade coletiva de lidar com consequências de longo prazo. Essa possibilidade é menos confortável, porque elimina a ideia de um controle central e nos obriga a considerar algo mais difícil. A hipótese de que o colapso não é planejado. Ele é emergente, resultado de escolhas racionais no curto prazo, que se tornam destrutivas no longo prazo. Para compreender isso com mais profundidade, é necessário olhar para a estrutura mais ampla. Não apenas de um país específico, mas de todo um modelo de sociedade. Uma sociedade construída sobre abundância relativa, segurança prolongada e ausência de ameaças externas significativas. Quando um sistema opera por muito tempo sem grandes rupturas, ele tende a desenvolver características específicas. Ele se torna mais regulado, mais previsível, mais dependente de estabilidade. Mas essa estabilidade tem um preço. Ela reduz a adaptabilidade. E, ao reduzir a adaptabilidade, o sistema se torna vulnerável a mudanças lentas, porém continuas. Mudanças que não são percebidas como crises imediatas, mas que, acumuladas, transformam completamente a estrutura. Nesse contexto, a identidade coletiva também se transforma. Ela deixa de ser baseada em objetivos comuns claros e passa a ser sustentada por valores abstratos, normas sociais e estruturas institucionais. Isso pode funcionar por um tempo. Mas, sob pressão, essas estruturas começam a revelar fragilidades. E quando isso acontece, a sociedade entra em um estado peculiar. Ela ainda funciona, mas já não sabe exatamente por quê. Então surge uma pergunta inevitável. O que exatamente mantém uma sociedade unida, quando ela já não possui um objetivo comum claro? Durante longos períodos de estabilidade, muitas nações deixam de ser guiadas por uma missão concreta e passam a se sustentar por mecanismos mais sutis. Valores compartilhados, normas implícitas, comportamentos aprendidos desde a infância. Mas esses elementos, embora poderosos, não são indestrutíveis. Eles dependem de algo invisível. Confiança. Confiança de que as regras fazem sentido. Confiança de que o esforço será recompensado. Confiança de que o sistema, apesar de imperfeito, ainda funciona. Quando essa confiança começa a se deteriorar, algo muda profundamente. E o mais curioso é que essa mudança não acontece de forma abrupta. Ela é silenciosa, quase imperceptível no início. As pessoas continuam trabalhando, estudando, pagando contas, seguindo suas rotinas. Mas, internamente, a relação com o sistema já não é a mesma. Surge um distanciamento, uma dúvida constante. E, com o tempo, essa dúvida se transforma em comportamento. As regras passam a ser seguidas não por convicção, mas por conveniência. A cooperação dá lugar à cautela. A empatia começa a ser substituída por desconfiança. Esse é um ponto crítico. Porque uma sociedade não colapsa apenas quando falta comida, dinheiro ou segurança. Ela colapsa quando perde sua capacidade de cooperação espontânea. E essa capacidade está diretamente ligada à percepção de justiça.
Se o sistema começa a parecer injusto, mesmo que ainda funcione, as pessoas passam a agir de forma defensiva. Elas competem mais, confiam menos, protegem apenas seus próprios interesses. E isso gera um efeito em cascata. Agora, para entender por que esse processo se intensifica, precisamos observar uma característica específica desse modelo social: a ausência de ambição coletiva. Em alguns contextos históricos, a ambição foi o motor de transformação. Foi ela que impulsionou inovação, expansão e desenvolvimento. Mas existe um paradoxo. Quando uma sociedade atinge um nível elevado de conforto e segurança, a ambição deixa de ser valorizada. Ela passa a ser vista com suspeita, como algo agressivo, desnecessário, até mesmo indesejável. Nesse ambiente, surge uma cultura de moderação. Evitar riscos, evitar conflitos, evitar mudanças bruscas. À primeira vista, isso parece positivo. Mas, no longo prazo, cria um problema estrutural. Sem ambição, não há renovação. Sem renovação, não há adaptação. E sem adaptação, qualquer mudança externa, por menor que seja, começa a gerar impacto desproporcional. Esse padrão pode ser observado em diferentes aspectos do comportamento coletivo. Uma tendência crescente à obediência. As pessoas passam a confiar excessivamente em autoridades, especialistas e instituições. Não por análise crítica, mas por hábito. Seguir regras se torna mais importante do que questioná-las. Outra característica é a necessidade constante de evitar conflito. Em uma sociedade altamente diversa, evitar ofender o outro se torna prioridade. Isso cria uma camada adicional de autocensura. As pessoas deixam de expressar opiniões não porque mudaram de ideia, mas porque preferem não gerar atrito. E, por fim, surge algo mais sutil: a normalização da mediocridade. Não no sentido de incapacidade, mas no sentido de ausência de busca por excelência. Se ninguém deve se destacar demais, se a ambição é vista como algo negativo, então o padrão médio se torna o ideal. Isso estabiliza o sistema por um tempo, mas também o limita, porque elimina os extremos que normalmente impulsionam transformação. E aqui aparece um contraste interessante. Teoricamente, uma sociedade com alto nível de riqueza, segurança e tempo livre teria condições ideais para gerar inovação, pensamento profundo e contribuições significativas para a humanidade. Mas, na prática, isso nem sempre acontece. Em vez disso, o sistema pode entrar em um estado de complacência. As pessoas se acomodam. O pensamento crítico diminui. A busca por significado é substituída por conforto. E, aos poucos, o potencial coletivo deixa de ser explorado. Nesse ponto, a análise se conecta a uma dimensão ainda mais ampla: a relação entre gerações. Existe uma geração específica que cresceu em um contexto completamente diferente. Um período de expansão econômica, crescimento contínuo e aumento progressivo da qualidade de vida. Essa geração aprendeu que o mundo funciona de uma determinada maneira, que o progresso é garantido, que o crescimento é natural, que o sistema sempre encontrará uma solução. Mas o problema é que essas premissas não são eternas. Elas dependem de condições específicas. E quando essas condições mudam, o comportamento aprendido começa a gerar efeitos inesperados. Essa geração acumulou poder. Poder econômico, poder político, poder cultural. E, com isso, passou a influenciar diretamente as decisões que moldam o sistema. Mas há um conflito implícito. Manter o padrão de vida dessa geração exige crescimento contínuo. E esse crescimento, em um ambiente já saturado, precisa ser sustentado por mecanismos cada vez mais artificiais. Um desses mecanismos é a expansão populacional via imigração. Outro é a valorização constante de ativos, como imóveis. Outro ainda é a expansão de sistemas públicos, que dependem de uma base cada vez maior de contribuintes. No curto prazo, essas soluções funcionam, mas, no longo prazo, elas geram desequilíbrios. E esses desequilíbrios recaem, principalmente, sobre as gerações mais jovens, que enfrentam um cenário completamente diferente. Menos oportunidades, mais competição,
mais incerteza. E talvez o mais importante, menos perspectiva de ascensão. Isso altera profundamente o comportamento. Os jovens passam a adiar decisões importantes, evitar compromissos de longo prazo, questionar o valor de seguir o caminho tradicional. E uma das consequências mais visíveis disso é a queda na taxa de natalidade. Mas essa queda não é apenas econômica. Ela é psicológica. Reflete uma percepção de futuro incerto. E, quando uma sociedade perde a confiança no futuro, ela começa a entrar em um estado de retração. Menos investimento, menos risco, menos construção, mais preservação, mais cautela, mais isolamento. Esse movimento, embora compreensível, acelera o próprio processo de estagnação, criando um ciclo difícil de interromper. Existe um experimento que ajuda a ilustrar esse tipo de dinâmica de forma quase perturbadora. Na década de 1960, o cientista social John B. Calhoun conduziu uma série de estudos que ficaram conhecidos como a utopia dos ratos. A proposta era simples, mas radical. Criar um ambiente onde não houvesse escassez. Água em abundância. Comida ilimitada. Ausência total de predadores. Temperatura controlada. Espaço suficiente. Em teoria, esse seria o cenário ideal para uma sociedade prosperar. Mas o que aconteceu foi exatamente o oposto. No início, a população cresceu rapidamente. Os recursos eram abundantes, e não havia motivos aparentes para conflito. Tudo parecia funcionar perfeitamente. Mas, com o tempo, algo começou a mudar. As estruturas sociais começaram a se deteriorar. Hierarquias deixaram de funcionar. Padrões de comportamento se tornaram erráticos. A cooperação desapareceu. Os indivíduos começaram a apresentar comportamentos extremos. Violência gratuita. Agressividade sem propósito. Isolamento social. Colapso das relações. E, eventualmente, a população entrou em declínio. Mesmo com recursos ilimitados. Mesmo sem ameaças externas. A sociedade entrou em colapso por causas internas. Calhoun chamou esse fenômeno de sumidouro comportamental. E até hoje, esse experimento continua sendo debatido, porque ele levanta uma hipótese desconfortável. Talvez a abundância por si só não seja suficiente para sustentar uma sociedade saudável. Talvez exista um limite invisível, um ponto em que a ausência de desafios começa a corroer a própria estrutura social. Se conectarmos essa ideia ao cenário atual, surge uma possível leitura. Vivemos em um período onde muitas das limitações históricas foram reduzidas ou eliminadas. A escassez extrema, que moldou grande parte da história humana, deixou de ser o fator dominante em diversas regiões do mundo. Mas isso não eliminou a competição. Apenas a transformou. Porque existe algo que não pode ser distribuído de forma infinita. Status. Reconhecimento. Poder. Posição social. Esses elementos continuam sendo limitados. E, quando uma sociedade gera mais indivíduos buscando status do que posições disponíveis, surge um fenômeno conhecido como superprodução de elites. Cada vez mais pessoas qualificadas. Cada vez mais competição. Cada vez menos espaço. E, quando não há saída para essa pressão, o conflito se intensifica. Não necessariamente de forma física, mas psicológica, social, cultural. As disputas deixam de ser externas e passam a ser internas. Grupos competem entre si. Narrativas se chocam. A polarização aumenta. E nesse ambiente, a cooperação se torna ainda mais difícil. Esse contexto ajuda a explicar um comportamento que tem se tornado cada vez mais comum. A recusa em investir no futuro. Não apenas financeiramente, mas existencialmente. A decisão de não ter filhos, por exemplo, pode ser vista sob uma nova perspectiva. Não é apenas uma questão econômica. É uma resposta a um ambiente percebido como instável. Se o futuro parece incerto, se as oportunidades parecem limitadas, se a competição parece excessiva, então o impulso natural de continuidade começa a enfraquecer. E isso cria um efeito ainda mais profundo. Porque uma sociedade que deixa de se reproduzir, não apenas biologicamente, mas também culturalmente,
começa a perder sua continuidade histórica. Ela passa a existir no presente, sem uma projeção clara de futuro. E isso altera completamente a forma como decisões são tomadas. O curto prazo passa a dominar. O longo prazo perde relevância. E, quando isso acontece, as soluções adotadas tendem a ser cada vez mais imediatistas. Agora, há um elemento adicional que intensifica esse processo: a relação com o poder. Em muitos contextos, especialmente no mundo ocidental, existe uma concentração significativa de poder nas mãos de uma geração específica. Uma geração que, como vimos, acumulou riqueza, estabilidade e influência ao longo de décadas. Mas há um detalhe importante. Essa geração não apenas acumulou poder. Ela também está vivendo mais do que qualquer geração anterior. Os avanços da medicina, o acesso a sistemas de saúde avançados e a melhoria nas condições de vida prolongaram significativamente a expectativa de vida. Isso cria uma situação inédita. O poder permanece concentrado por mais tempo. E isso reduz a velocidade de renovação do sistema. Novas ideias demoram mais para emergir. Novas lideranças encontram mais barreiras. Novas estruturas têm dificuldade para se estabelecer. E, ao mesmo tempo, essa geração tem incentivos claros para manter o sistema como está. Porque o sistema atual sustenta seu padrão de vida. Isso não é necessariamente resultado de má intenção, mas de alinhamento de interesses. Manter estabilidade. Evitar mudanças radicais. Proteger o que foi conquistado. O problema é que, em um ambiente em transformação, a ausência de mudança também se torna um risco. Porque o mundo externo continua evoluindo. E um sistema que não se adapta, inevitavelmente, perde competitividade. Nesse ponto, a análise alcança uma dimensão mais simbólica. A ideia de império. Historicamente, impérios não colapsam apenas por ataques externos. Muitas vezes, o processo começa internamente. Excesso de confiança. Expansão excessiva. Desconexão entre liderança e realidade. E, talvez o mais importante, a incapacidade de reconhecer os próprios limites. Existe uma imagem poderosa que pode ajudar a entender isso. A imagem de uma força que, em busca de afirmar sua própria grandeza, acaba destruindo aquilo que sustenta sua existência. Uma dinâmica onde a busca por poder se transforma em autossabotagem. E nesse contexto, surge uma hipótese inquietante. A de que sistemas podem continuar operando mesmo quando já estão comprometidos. Podem continuar expandindo, mesmo quando essa expansão já não é sustentável. Podem continuar tomando decisões que parecem racionais no curto prazo, mas que, no longo prazo, aceleram o próprio colapso. Diante de tudo isso, surge a pergunta inevitável: o que pode ser feito? E talvez essa seja a parte mais difícil. Porque, quando um sistema atinge esse nível de complexidade, as soluções deixam de ser simples. Não existe uma ação única que possa reverter o processo. Não existe um ponto central que possa ser ajustado para corrigir tudo. E, mais do que isso, existe um fator humano fundamental. As pessoas que sustentam esse sistema não são abstratas. São pais, mães, familiares. Indivíduos que construíram suas vidas dentro dessa estrutura. E isso cria um dilema. Porque qualquer mudança significativa implica custo. E esse custo não é apenas econômico. É emocional. É social. É existencial. Por isso, muitas vezes, o sistema continua. Não porque funciona perfeitamente, mas porque mudar parece ainda mais arriscado. Talvez o ponto mais desconfortável de toda essa análise não esteja nos dados, nem nos modelos, nem nas comparações históricas. Está na responsabilidade. Porque, ao longo de todo esse processo, existe uma tendência constante de buscar culpados externos. Um inimigo visível, uma força organizada, uma explicação que simplifique a complexidade. Mas essa busca, na maioria das vezes, serve mais como alívio do que como compreensão. Ela desloca o problema. E ao deslocar o problema, impede que ele seja realmente enfrentado. Quando olhamos com mais atenção, percebemos que muitas das dinâmicas que levam ao colapso não são impostas de fora. Elas emergem de dentro. São resultado de decisões acumuladas, incentivos mal alinhados e comportamentos que, isoladamente,
parecem racionais, mas que, coletivamente, produzem consequências inesperadas. Isso não significa que exista um único responsável. Significa que o sistema, como um todo, participa desse processo. E isso inclui todos os níveis: instituições, governos, mercados, indivíduos. Cada decisão pequena, cada escolha cotidiana, cada adaptação feita para lidar com o presente contribui, de alguma forma, para moldar o futuro. E é justamente por isso que a ideia de não há nada a fazer pode ser enganosa. Não porque existam soluções fáceis, mas porque existe, ao menos, um ponto de partida: a consciência. Reconhecer padrões, identificar dinâmicas, entender consequências. Sem isso, qualquer tentativa de mudança se torna superficial. Existe uma frase implícita ao longo de toda essa reflexão: a de que a verdade por si só tem valor, mesmo que não resolva imediatamente o problema, mesmo que não traga conforto, mesmo que não ofereça esperança clara. Dizer a verdade, nesse contexto, não é um ato de denúncia. É um ato de responsabilidade com as próximas gerações, com aqueles que ainda vão viver as consequências dessas decisões. Porque se existe algo que a história mostra repetidamente, é que sociedades que não conseguem reconhecer suas próprias falhas tendem a repeti-las, e muitas vezes, de forma mais intensa. Mas há também uma outra leitura possível, menos determinista, menos fatalista: a de que o colapso, quando ocorre, não é apenas destruição. É também transformação. Sistemas que se tornam insustentáveis, eventualmente dão lugar a novas estruturas, novas formas de organização, novas ideias, novos valores. O problema é que esse processo não é linear, nem indolor. Ele envolve ruptura, incerteza, reconfiguração. E, durante esse período, a sensação predominante não é de renovação, é de perda. Talvez então, a pergunta precise ser reformulada. Não apenas como evitar o colapso, mas como atravessar esse processo com o menor nível possível de destruição. E essa pergunta não tem uma resposta única, mas aponta para uma direção: a necessidade de reconstrução. Reconstrução de confiança. Reconstrução de propósito. Reconstrução de cooperação. Elementos que não podem ser impostos. Precisam ser reconstruídos gradualmente. E muitas vezes, localmente. Em pequenas escalas. Em comunidades. Em relações diretas. Em espaços onde ainda é possível estabelecer vínculos reais. Porque em sistemas complexos, grandes mudanças raramente começam no topo. Elas emergem nas bordas. No fim, talvez o cenário apresentado aqui não seja uma sentença definitiva, mas um convite. Um convite à observação mais cuidadosa, à reflexão mais profunda e, principalmente, à disposição de encarar o desconforto que vem com a compreensão. Porque entender é o primeiro passo, mesmo quando agir ainda não é possível, mesmo quando as respostas ainda não estão claras. E talvez seja justamente aí que tudo começa. Este foi apenas um dos muitos enigmas que atravessaram os séculos. Ao redor do mundo, existem cidades perdidas, manuscritos indecifráveis e acontecimentos históricos que ainda desafiam nossa compreensão. Alguns desses mistérios começaram a ser revelados. Outros permanecem completamente inexplicáveis. E no próximo documentário, vamos explorar um desses enigmas que continua intrigando historiadores até hoje. Porque quando se trata da história da humanidade, sempre existe um novo segredo esperando para ser descoberto. Story Secrets. Porque alguns segredos da história ainda estão esperando para serem revelados.